Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente vai começar aqui a live já. Vou colocar aqui para vocês o título. Hoje nós vamos falar das distorções cognitivas, das afirmações do tipo deveria. Vou colocar aqui para vocês, fixo, né? Para a gente já saber mais ou menos o tema da live. Vou estar chamando a Nayara aqui, mas antes eu vou convidar o pessoal aqui do lado. E aí eu já coloco a Nay aqui na live para falar com a gente. E aí, como é que vocês estão de quarentena? Essa palavra quarentena não tem mais uso, né, depois de tanto tempo. Colocando aqui. Ixi, tá tendo mais gente aqui na listinha. Muito bem! Que galera já está aqui com a gente. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Vou colocando pessoas nessa live. Portanto, se acheguem, coloquem as dúvidas que vocês tiverem aí pra gente no cartãozinho, que a gente vai respondendo. Muito Olá! boa tarde. Tá essa mulher maravilhosa? Tudo em paz, tudo bem por aqui? Tudo E bem. vocês Gente, todos? ó, já quero fazer um pedido, galera. Pode colocar parabéns aqui embaixo Ah, nos comentários. Foi que aniversário lindo! da Nayara. Pois é, acordei mais velha hoje, Mais experiente. mais experiente, é verdade. Ai, Obrigada, meu amor. Opa, o fone caindo aqui. quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? É isso mesmo. Obrigada, Sheiloca linda. Gente, hoje nós Vamos. vamos falar de uma das distorções cognitivas que a Letícia mais gosta de falar, na verdade. Adora, né? Nós vamos falar das afirmações do tipo eu deveria, né? Então, por que que essas afirmações são uma distorção cognitiva? Bom, porque se a gente for olhar bem, né? Quando a gente afirma coisas do tipo, ah, eu deveria, ou fulano deveria, ou a vida deveria, ou o mundo deveria, né? A gente está sempre olhando para um passado catastrófico, em vez da gente olhar para as coisas que a gente ainda pode fazer para melhorar a situação, ou coisas que a gente pode não repetir, entre outras coisas, né? Então, as pessoas que têm esse tipo de distorção cognitiva, elas interpretam os eventos em termos de como as coisas deveriam ter sido ou deveriam ser, e não em termos de como elas são de fato, né? E isso causa uma quebra com a realidade, uma quebra com o momento presente. Então, eu estou sempre focado numa idealização ou num passado que não se cumpriu e eu também não consigo aceitar, né? Então, a gente fala que essa pessoa, ela tem ideias fixas de como as coisas deveriam ser e como elas não são. Boa tarde, Rosineide. Fica aqui Boa com a gente. tarde, queridíssima. Inclusive, esses pensamentos, né, essa distorção do tipo deveria, são sempre regras que a gente coloca para nós mesmos, né, de uma maneira muito incisiva e de uma maneira que se torna até muito punitiva, porque quando eu falo, eu deveria estudar até tarde, ou pelo menos 5 horas por dia, eu deveria tirar 10 nessa prova, ou então até mesmo ao contrário, eu não deveria ficar chateada. Eu não Uhum. deveria ficar zangada com meu esposo ou com meus filhos. A gente se coloca regras extremamente rígidas e quando elas não são cumpridas, né, a gente acaba se frustrando muito, como você disse, a gente não aceita, porque temos Uhum. essa tendência de colocar uma expectativa, né, muito maior dentro de uma situação, e não só muito maior, mas muitas vezes irrealista. Uhum. E muitas vezes, quando não se cumpre como a gente espera ou deseja, vem um sentimento terrível de culpa e de frustração. A Rosineide colocou aqui, né? A discussão deste tema está mudando positivamente a forma como estou vendo o mundo. Obrigada, meninas. Ah, que bom! Ai, que Obrigada pela bom!
E é engraçado porque eu deveria, ele vai te trazer um excesso de remorso, né? Um excesso de culpa. E aí a gente vai ter uma relação muito íntima aí com os processos depressivos, né? É uma relação muito íntima com a depressão, de fato, porque a gente nunca está aceitando a vida como ela é, né? A gente está sempre se culpabilizando ou culpabilizando as outras pessoas, e quando a gente faz esse movimento de culpabilização, porque as coisas não saíram como a gente gostaria que tivesse saído, né? A gente é, 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 sai do papel de protagonista da nossa própria vida, né? A gente se coloca num papel de vítima daquela situação ou daquela circunstância, né? Que não aconteceu como deveria ter acontecido, então não temos mais o que fazer, a não ser lamentar e levar isso com amarras até um futuro próximo, né? E na verdade não, né? Então a gente precisa começar a entender que as afirmações do tipo deveria, elas vão colocar a gente sempre nessa posição de vítima, né? Então, suponha que eu tenha brigado com a Nayara. Ai, briguei com a Nayara, falei um monte de besteira. Daí eu vou falar assim, ai, agora eu não consigo mais é, é, falar com a Nayara, né? Porque, olha, eu não deveria ter brigado com ela. Em vez de ir lá e falar assim, Nayara, me desculpa, eu estava errada, né? Assumir esta responsabilidade ou até mesmo assumir a responsabilidade da resolução, né? Então, Nayara, olha, o que você falou para mim não foi legal, eu sofri com isso, como vai ficar a nossa relação, né? Então, quando a gente se apega a afirmações do tipo eu deveria, a gente está fugindo de uma resolução. A gente está partindo do pressuposto de que o mundo ele deveria ser perfeito e, portanto, ele não sendo, eu também não posso fazer nada, né, em relação a isso, a não ser sofrer. E aí eu me torno uma vítima da minha própria vida, da minha própria existência, tudo fica meio que ao acaso, não consigo ter controle da situação. E aí, obviamente, o controle das situações eles não existem, né? Mas a nossa forma de reagir às coisas existe, e é muito bom que a gente saiba como reagir, né? De fato, agir e reagir. Então, é um tipo de afirmação que vai sempre te levar para um passado muito triste, muito penoso, muito culpabilizado. E a probabilidade de você entrar em transtornos e processos depressivos por conta disso se torna maior, né, Nai? Até porque, quando a gente fala de depressão, estamos falando de um excesso de passado, né? De Uhum. algo que aconteceu e que a pessoa, de alguma maneira, não elaborou, então ela está sempre vivenciando muito como as coisas deveriam se realizar, como ela deveria se sentir. Isso parte também de um controle muito grande que queremos ter sobre as coisas e sobre até mesmo os nossos sentimentos. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu não deveria me sentir triste, até o exemplo que eu acabei de dar, eu não deveria ter ficado irritada com meu esposo, eu não deveria ter brigado com a minha esposa. E aí eu sempre procuro questionar, mas por que não? Né? Porque Uhum. nós classificamos tanto os nossos sentimentos quanto positivo e negativo e queremos sempre fugir. Positivo no sentido de se eu estou feliz, tá tudo bem. Se eu estou realizada, eu estou me sentindo bem, é um sentimento positivo. Mas se eu me irritei, mas se eu fiquei triste, isso não é de alguma maneira até mesmo socialmente aceitável. Então as Uhum. pessoas se colocam numa posição em que elas precisam estar sempre bem e sempre feliz para elas estarem se sentindo realizadoras, quando na verdade não. Nós não temos que camuflar nossos sentimentos. Se a tristeza vem, se a ansiedade vem, nós precisamos senti-la, nós precisamos entender a mensagem, sim, que ela tem para nos trazer, ao invés de ficar o tempo inteiro, eu não deveria estar me sentindo ansioso, eu não deveria estar me sentindo com remorso, porque até isso mesmo, o nosso cérebro vai entendendo, até esse mesmo sentimento, esse processo de se colocar muito, essa regra muito severa, vai fazer com que o nosso cérebro também fique muito sobrecarregado, muito cansado, e automaticamente vai nos trazer remorso. Porque quando a gente coloca a seguinte situação, eu deveria fazer uma caminhada, ou eu deveria emagrecer, enfim, 10 quilos nesse mês, ou eu deveria estudar 10 horas por dia. Mas vamos lá. Você, para querer, seja lá, emagrecer ou começar uma dieta, você já procurou, de alguma maneira, começar a mudar algum tipo de alimentação?
Você se colocou algumas micrometas, que são pequenas metas mesmo, né? Você já começou a estudar pelo menos meia hora por dia? Porque muitas pessoas querem chegar a um patamar ou querem alcançar alguns objetivos que são pessoais, e quando a gente fala de objetivo, é muito subjetivo, né? Dei alguns exemplos aqui do que eu mais escuto. Num curto espaço de tempo, e lógico, né? Que se eu Uhum. nunca caminhei, nunca corri, eu quero andar 20 e eu quero correr 50 quilômetros, por exemplo, eu não vou conseguir, eu não vou ter fôlego, né? O meu Uhum. corpo não tem essa resistência. Então, nós precisamos adquirir o hábito, né, de colocar micrometas, pequenas metas, para que a gente possa alcançar e perceber também o contexto inteiro, né? Porque se eu falo assim, poxa, eu deveria ser uma ótima mãe e eu não sou porque eu não tenho paciência com meu filho ou minha filha, mas como que está a sua realidade, né? Como que está o seu dia a dia? Qual que foi o seu processo de crescimento, de E amadurecimento? quem você se espelha também, né? Porque a gente está vivendo numa sociedade que tem uns modelos, assim, irreais, né? Irreais. E quando a gente está falando dessa distorção eu deveria, a gente também fala de contextos de metas, de objetivos ou de ideias que são muitas vezes irreais e ideais, né? Então tudo aquilo Uhum. que é ideal é criado, não é de alguma maneira real. E Uhum. para nos trazer esse sentimento de culpa e de remorso, é assim, né? É um passo, é o próximo passo. Porque se eu coloco eu deveria acordar hoje, fazer uma faxina na minha casa, deveria deixar tudo organizado, deveria depois disso estudar e deveria depois disso fazer um curso ou fazer uma pós. Foi até o que aconteceu com muitas pessoas no início, né, da quarentena, se Uhum. colocar essa super produtividade. E quando se viram num momento em que, poxa, eu não estou dando conta, porque é trabalho, é filho, é responsabilidades fora, né? É o dia inteiro tendo coisas para resolver, eu não estou conseguindo estudar. A pessoa entra em parafuso mesmo, né? Porque eu cria-se um remorso do tipo, poxa, fulano tá lá estudando, fazendo exercício em casa, produzindo horrores, e eu tô aqui, né, me sentindo estagnada e parada. E aí tem muita relação com a comparação injusta, né? Que é uma outra distorção, que quanto mais a gente olha para o nosso vizinho, ao redor, a gente sempre tem a sensação que a grama está sendo sempre mais verde. Então passe Uhum. a olhar para os seus processos, para o que você está vivenciando hoje, como que está a sua rotina, a sua realidade, a sua casa. Ao invés de se colocar essas metas absurdas, né, e ser tão rígida com você mesma, de eu tenho, eu devo fazer isso, crie uma rotina no sentido de, bom, são coisas que eu preciso fazer, mas vai existir um tempo para cada coisa. E se não conseguir realizar ou fazer, não tem problema, né? Não vamos Uhum. nos punir por isso. Porque assim como uma criança, quando a gente fala de punição, o nosso cérebro ele não aprende, ele desenvolve um medo, pode desenvolver fobias, né, pode desenvolver até mesmo uma raiva daquilo que você está querendo fazer, porque você se sente Uhum. frustrado. Então, essa punição de você querer fazer, não conseguir, já é uma punição para você. Né? Uhum. E aí você não precisa mais também ser essa pessoa que super rígida que fala, eu não consigo, então eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo nada, nada do que eu planejo dá certo, né? Porque, como você mesmo disse, daí desencadeia uma depressão e tantos outros transtornos prejudiciais para a pessoa. Não há cérebro Uhum. que aguente, né? Minha nossa. Tanta Eu queria mandar cobrança. um beijo aqui para a Silvânia, que está assistindo a gente, para a Maiara, que também estava. Queria mandar um beijo também Beijo. para a Grazi, que estava assistindo a gente. E a Grazi, ela até escreveu, a Grazi é psicóloga também, não lembro agora o perfil dela do Instagram de psicóloga, mas ela escreveu um texto hoje falando super sobre isso, assim, né? Sobre a permissão da gente sentir o que a gente tem que sentir, ou gostaria de sentir, ou às vezes não gostaria, mas sente, né? E ao invés de ficar nessa vibe do eu deveria não sentir, né? Muito bom o texto dela. Depois eu vou procurar e colocar nos stories para vocês verem, assim. Mas eu acho que também, né, quando a gente se coloca nesse lugar do eu deveria, a gente simplesmente apaga todas as nossas experiências, né? A gente espera que a gente tenha nascido pronto para o mundo,
sem erros, zero defeitos, né? E quando eu falo, eu deveria ter sido isso, deveria ter falado aquilo, eu deveria ter calado, eu deveria, né? A gente está colocando como se a gente tivesse a condição de já ter tido essa experiência sem tê-la, né? E aí isso torna as coisas muito mais difíceis. Então, em vez de eu falar assim, nossa, olha, isso aconteceu, beleza, eu aprendi, da próxima vez eu vou fazer diferente. Ok. Não, né? Eu fico me martelando com esse eu deveria, eu fico com o foco no problema e não em como eu posso solucionar as coisas. E aí eu ignoro totalmente essa experiência, né? E as experiências, principalmente as que não são tão agradáveis de se passar, elas sempre vão trazer para a gente algum tipo de aprendizado que a gente tem que ter, né? E uma prova disso é que quando a gente não retém esse aprendizado, a experiência volta a acontecer. De uma outra forma na vida, né? Mas ela fica se repetindo, né? Ah, Letícia, por que isso é místico? Não, isso não é místico. É que como você não aprendeu a lidar com aquilo antes, e isso acontece a vida inteira, em muitos momentos na vida, né? Aquilo fica reaparecendo, né? Não tem como. Então, a gente precisa aprender a lidar a partir de uma experiência para a gente conseguir se desenvolver e se perdoar, né? Ter uma autocompaixão, dizer assim: olha, eu não estava pronto para aquele momento, agora eu estou. Então, agora é uma experiência. E não eu deveria, porque eu deveria vai me colocar na condição de já saber. Aí a Mayara está colocando aqui uma pergunta, né? Como lidar com essas distorções dentro de transtornos, como a depressão e a ansiedade? Então, essas distorções, elas são provenientes de uma crença, né? Então, a gente fala que a crença é a raiz da árvore, né? E as distorções são as folhinhas. Então, assim, a gente precisa entender, e aí, independente do transtorno, que crença que sustenta essa distorção. Então, por exemplo, né, eu deveria, pode estar muito focado, por exemplo, na crença de que as pessoas têm que me amar, né? Todas as pessoas têm que me amar, ou na crença de que eu preciso ser perfeitamente competente, adequada, ou na crença de que é muito triste e catastrófico quando as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria. Então a gente precisa entender que tipo de crença irracional está embasando essa distorção para a gente conseguir ir na crença. Porque a distorção, na verdade, ela é um sintoma de uma crença, né? Então ela serve para nós como referência. Opa, essa distorção aqui, então provavelmente essa pessoa tem uma crença X que promove outros tipos de distorção também. Né? Então a gente se mapeia, a gente consegue se nortear através das distorções. Mas o mais interessante seria a gente tentar entender qual que é a crença irracional ou a crença central que essa pessoa tem dela mesma, para a gente conseguir dar um diagnóstico mais legal ou colocar um prognóstico aí, né, um plano de tratamento melhor. Então, acaba que é muito pessoal, porque aí cada um tem suas crenças, dependendo da forma como foi criado, entre outras coisas, né? A gente até tem crenças irracionais que são pré-estabelecidas, eu citei algumas aqui, são 12, que foi feita pelo teórico Albert Ellis, né? Na verdade, 11 e 12, né? Porque tem algumas pessoas que incorporam duas delas. Então, é legal a gente olhar também para esse tipo de crença, né? Que a gente tem e que é enraizada e que muitas vezes muitos de nós têm pelo menos uma. Muitas vezes 100%, né, Nayara? Então, Com eu acho toda que certeza. fica aí, né? Eu tenho umas 20, mentira, gente. Mas assim, a gente tem. Alguma a gente tem, né? Mas a gente precisa saber qual que a gente tem e por que que a gente está respaldando o eu deveria nisso, né? Então, não sei se ficou claro, me conta aí no comentário se respondi do jeito que você precisa saber, mas é basicamente isso. Então, se você provavelmente se identificou com alguma dessas distorções, tenta entender em que momento que essa distorção acontece, quando ela se repete e com base em que ela acontece. Então, por exemplo, eu posso ter afirmações do tipo eu deveria só em relação a relacionamentos. Então, por exemplo, na minha carreira eu não tenho eu deveria ter feito, sei lá, mestrado, eu deveria ter. Não. Mas em relacionamento eu tenho. Eu fico, eu deveria ter falado pra Nayara aquilo ali. Ai, nossa, deixei de falar pro Gilberto aquilo lá. Nossa, eu deveria, né? Então, provavelmente eu tenho ali uma crença de relacionamento.
qual crença que eu tenho? Que eu não sou suficientemente adequada para me relacionar? Que eu não sou merecedora do afeto das pessoas? Aí vai depender. Daí você pode fazer uma investigação nessa linha. Onde que essa distorção se repete e o que que essa distorção tem em comum com outros aspectos da minha vida, né? Para onde que ela está me levando? Eu acho que isso ajuda bastante. Falei mais que eu da cobra já. Mas é exatamente esse caminho. E o processo, né? Esse caminho nem sempre ele é linear. Você vai sim, né, pensar e falar, eu tenho essa distorção. Isso Aham. acontece no dia a dia, né? E às vezes é muito difícil identificar. Porque como a gente repete tanto esses comportamentos, vai se tornando um hábito pensar assim. Né? Tem gente que já acorda e fala, nossa, eu deveria fazer atividade física. Nossa, eu deveria comer melhor. Nossa, eu deveria me relacionar melhor. Oi? Chega a ser um vício, né? Sim, é uma autocobrança, se torna um hábito justamente porque é muito recorrente. Então, a maneira como a gente vai se conhecendo, a terapia ela pode ajudar muito nesse processo de descoberta, né? A terapia cognitiva comportamental, ela traz, né, de uma forma muito mais ampla as distorções cognitivas, as correções cognitivas, justamente para que a gente possa trabalhar essas crenças, ou melhor, trabalhar as crenças junto às distorções, né, para corrigir esse pensamento que é disfuncional. Então, o melhor método também é esse autoconhecimento, se perceber, perceber onde, como a Letícia falou, repetindo, né, onde essas crises são mais recorrentes, aliás, onde essas distorções são mais recorrentes. E o processo de psicoterapia pode te ajudar nesse processo de correção, de elaboração, né, de ajudar a construir novas formas de pensar para que você possa ter provas concretas, né, do que é real e do que não, de quais pensamentos são funcionais e não. Então, o primeiro passo é identificar aí essas distorções cognitivas, examinar, né, quais provas que você tem acerca daquilo que você está dizendo ou pensando para si mesmo e procurar ajuda psicológica, que é o mais importante aí para te ajudar a ter uma qualidade de vida maior através do autoconhecimento. Nossa, gente, que arraso! E aí, galera, eu queria Bem saber se você intelectuais, Lê. tá. Meu Deus. Louca, né? Gente, eu queria saber se vocês têm mais perguntas. Vão colocando aí nos comentários pra gente. Enquanto vocês vão perguntando, eu já vou fazer o jabá aqui. Semana que vem a gente vai ter de novo a live da distorção. A gente vai falar de personalização. Lembrando que nós estamos com trabalhos paralelos aí, outras lives e tudo mais. Eu dei uma parada, mas na era tá fervendo. Eu cansei de fazer live, menina. Cheguei um momento que eu falei assim, meu Deus, cansei. Mas tem bastante material no nosso canal no YouTube, tá no link da nossa Bom para bio. maratonar várias séries ótimas. Nossa Senhora! Então sintam-se convidados, sintam-se bem-vindos. A gente tem outras coisas no link da bio, a gente tem como se comportar diante da Covid-19, a gente tem também o nosso podcast, nosso canal no YouTube, nossos parceiros. Então entra lá, dá uma olhadinha, vê o que vocês acham, me deem feedbacks também. E eu acho que eu preciso dizer, Nayara, que você precisa fazer seu jabá. Bom, é apenas uma dica para vocês, né? Quando a gente costuma dar conselhos para as pessoas, a gente não psicólogos, tá? Nós, quanto seres humanos, uma pessoa chega para falar com a gente sempre fala, você tem que, faça isso, faça aquilo. Não é uma receita pronta. A nossa Uhum. vida não é. A gente precisa encontrar o nosso caminho, a melhor forma da gente viver, a melhor forma da gente encarar os nossos problemas, os nossos déficits. Então, se alguém falar você tem que ou você deve, gente, você não deve nada, né? E não se coloque essas regras rígidas de eu deveria ter sido, eu deveria fazer ou eu deveria ser. Estamos constantemente aprendendo e evoluindo. Então, a melhor maneira é pega leve com você, né? Seja aquela pessoa que se acolha, seja aquela pessoa que olha para o que você está vivenciando hoje e se sinta, de alguma maneira, grata pelas coisas que você aprendeu ou que essa situação está te proporcionando aprender. Então, você não tem que nada, né? Se coloque pequenas metas,
Ou melhor, coisas que você gostaria de fazer para que aos poucos você consiga realmente realizar dentro dos seus limites, das suas possibilidades. Para quem ainda... Pode falar? Posso fazer um parêntese aqui? Você Claro. falou e me lembrou bastante, né? Pessoal, também vejam muito em que momento as pessoas estão dizendo que você deveria alguma coisa, né? Porque quando as pessoas são assim, elas cobram muito, né? Então, você deveria fazer tal coisa, você deveria me amar mais, você deveria usar tal roupa, você deveria, né? Então, você pode estar aí dentro de um relacionamento abusivo. Então, fica essa dica também, né? Veja se essa distorção é sua, do seu organismo, você que criou, ou se também você está passando por um tipo de relacionamento abusivo que está destruindo a sua autopercepção, porque isso é muito recorrente, infelizmente muito comum. Inclusive o Guga Menga, já coloquem lá, @Guga Menga, eu vou escrever aqui para vocês. Hoje à noite ele vai fazer uma live sobre relacionamentos abusivos e ele estuda muito essa área, então vai ser super incrível. Já dá uma olhadinha, já começa a seguir ele. Se eu não me engano, vai ser 8 horas da noite a live. Que maravilha. Nacional, ele tá fazendo uma série sobre relacionamentos no Instagram dele, zero defeitos. Então também, se você tá percebendo que esse eu deveria não é muito seu, é alguém que está colocando em você essa ideia de que você deveria, então dá uma olhadinha na sua relação. Talvez você esteja num relacionamento abusivo e não tenha percebido, né, Nai? Ainda bem que você Com me lembrou certeza. disso. Maravilha. E falando sobre relacionamento abusivo também, tenho feito algumas lives, fiz algumas publicações recentes sobre relacionamento abusivo. Para quem ainda não me segue ou não conhece, o meu Insta profissional é o @psiconayaragonçalves. Sigam lá. E muito obrigada, Lê, pelo carinho de sempre, Mas pela receptividade, por que essa agradeço. oportunidade de aprender e de trocar com você cada semana e cada dia. E obrigada a todos que nos acompanharam do começo ao fim, que interagiram conosco. Se tiver alguma dúvida, manda lá no direct que a gente vai respondendo. E vamos, quem sabe, também construindo novas lives a partir das dúvidas de vocês. Com Beijo para todo certeza. mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até Tchau. mais.